Du, da onde nasce o ego? Porra, que pergunta bacana, sabe? Então, eu vou falar alguns vídeos sobre ego, tá? Esse vai ser o primeiro, então. O ego, ele nasce da minha incapacidade de entender, de compreender que eu e você somos um, sabe? Quando eu não consigo entender isso, eu acho que eu entendo daí que a tua perda pode ser o meu ganho, entendeu? Que a tua infelicidade pode ser a minha felicidade. E a minha mente totalmente distorcida vai vagando dentro de todas as possibilidades que eu tenho de poder ganhar. E aí eu começo a entender que se para mim ganhar, alguém tem que perder. Para mim ter alguma coisa, alguém precisa não ter aquilo também. Entende? E aí eu fico naquele grande jogo, sabe? Daqui um pouco de ego. O ego, ele tem uma doença que acompanha junto com ele, né? Que é o egoísmo, né? Que é quando eu, sabe, com a minha mente distorcida, totalmente desequilibrada, eu tenho pra mim que eu sou melhor que você, que as coisas que eu faço, que tudo que eu tenho são melhores do que você e das coisas que você tem, sabe? Então eu tenho aquele meu ego inflado, não, eu sou o cara, eu sou o melhor. Quando eu coloco determinada roupa, eu fico muito melhor vestido do que a outra pessoa que colocar a mesma roupa, sabe? Então isso é uma doença, o egoísmo, sabe? O ego nasce, sabe o que é bacana? O ego ele nasceu contigo. Ele não nasceu contigo, na verdade, desculpa. Ele nasceu no dia que cortaram o cordão umbilical da tua mãe, sabe? Porque quando tu foi originado, quando tu nasceu, começou a crescer dentro da barriguinha da tua mãe, tu não era tu, tu era a tua mãe. Tu estava ligado a ela, então tu e a tua mãe eram apenas um ser. E aí tu foi crescendo, uns 7, 8, 9 meses, prematuro ou na idade certa, tu saiu da barriga da tua mãe e aí tá tu e a tua mãe. E o doutor, o médico, a médica vem e cortam o cordão umbilical. Naquele momento nasce o ego, sabe? E aí tu percebe que tu é tu no mundo, sabe? Tu olha, tu olha, tu olha para tua mãe e aí tu percebe, eu estou aqui, minha mãe está ali. Então eu e minha mãe, ali nasceu o ego. Só que muitas facetas, muitos emaranhamentos egóicos já vêm com a gente, mas a grande maioria é alimentado no decorrer do nosso crescimento, no decorrer do nosso aprendizado. Então, se a gente quer um mundo com menos egoísmo, a gente tem que tentar ensinar as nossas crianças de agora, sabe? Que na verdade todos somos um. Isso tem que ser ensinado desde pequenos. Todos nós somos um. Que eu não preciso para mim ganhar, alguém tem que perder. Isso, quem inventou isso queria alimentar o seu próprio ego de ser vencedor. Então hoje em dia é totalmente desnecessário. Para mim ganhar, alguém tem que perder. Para mim ter sucesso, alguém tem que ter insucesso, sabe? Então a gente muitas vezes deu muita força pro ego das nossas crianças e eles viram em nós também muitos traços de egoísmo e assim eles foram aprendendo e foram inflando e foram crescendo também com aquela particularidade, não não. Hoje em dia, ainda mais hoje, a gente tem que ter uma visão muito mais holística do mundo. A gente tem que ter uma visão muito mais nós do que eu. Não existe mais espaço para o singular. Existe hoje o espaço e tem que existir hoje. Tem que ser criado esse espaço do nós, do plural, sabe? As pessoas têm que entender, digamos assim, eu estou numa praia, tá? Eu estou numa praia, na areia da praia, e eu pego uma madeira, um galho e eu risco, faço um sulco na areia, tá? Mais adiante eu faço outro sulco na areia. Eu tenho um sulco, que é areia, e tenho outro sulco, que também é areia. Mas daqui um pouco passa um vento e tudo vira a mesma superfície de areia.
assim somos todos nós, entendeu? Nós temos as nossas particularidades, as nossas individualidades, mas eu e você somos um. Jesus, quando disse eu e o Pai somos um, ele não quis se referir somente a ele, sabe? Essa verdade que Jesus disse diz respeito a todos nós. Da mesma forma que eu sou um com o Pai, você também é um com o Pai, porque nós viemos tudo da mesma fonte, nós viemos tudo da mesma origem, mesmo muitos de nós não aceitarem essa verdade, mas vai chegar um momento que todos nós vamos aceitar e ainda vamos propagar essa ideia. Eu sempre digo, já há um bom tempo que eu falo isso, que não existe apenas uma pessoa sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Pode parecer que eu não consiga sentir o sofrimento do mundo, mas de alguma forma o sofrimento do mundo me atinge, de uma forma inconsciente pode ser, ou de uma forma consciente, que quando eu sinto, eu acredito que é algo meu, mas na verdade não é algo meu, é algo nosso, que está vindo de uma forma para mim, para o meu ser, e eu recebo e eu penso que é meu, mas na verdade muitas vezes é a própria dor no mundo. Hoje, que é um pouco mais sensível, né, consegue perceber no astral, na energia, que mudou muito, sabe? Mudou muito. Eu tenho essa percepção. E eu sempre falo para a Kátia que durante a semana, né, a energia de segunda é uma, de terça, de quarta, de quinta, mas a energia do domingo, quando passa ali das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a energia vem baixando de uma forma que eu acredito muito nisso, que as pessoas vão começando a imaginar e a entender que está acabando o final de semana e que elas vão ter que dormir porque segunda tem que trabalhar, sabe? Isso tudo é um reflexo da grande maioria das pessoas estarem trabalhando no que elas não gostam, fazendo algo que não as faz feliz. Então elas têm essa ideia que para segunda-feira eu tenho que trabalhar, então a energia vai ficando densa, vai ficando pesada, sabe? Então começa a perceber isso, lá por 4, 5 horas da tarde isso vai acontecer, sabe? E é interessante que depois que começou o isolamento social e a gente vê que todo mundo está com medo, inseguro sobre o que vai acontecer, eu vi uma diferença muito grande, que a energia de domingo mudou, não é mais aquela energia, mas também é uma energia que está contida em todos os 7 dias da semana. Todos os 7 dias da semana tem essa mesma energia. E é muito doido, muito maluco isso, sabe? E facilmente a gente é impregnado por essa energia. E a gente muitas vezes, nessa época, você que está me assistindo, pode estar sentindo coisas que você acredita que sejam tuas. Mas na verdade tu está tendo um reflexo do que todos nós estamos sentindo. Porque não existe o eu, existe somente o nós. E quando a gente perceber isso, a gente vai avaliar muito o que a gente fala, o que a gente tenta sentir, o que a gente pensa, a forma que a gente age, o que a gente faz, tá bom? Porque tudo isso vai refletir em alguém, da mesma forma que o que tu fizer vai refletir numa outra pessoa, e assim todos nós, em maior ou menor grau, vamos receber esse reflexo e essa impressão, tá bom, gente? Grande beijo!